Olá, eu me chamo Pablo Gatti, sou doutorando em História pela Universidade Federal do Espírito Santo, ao qual eu sou orientado pelo professor Dr. Sérgio Alberto Feldman, que também é o coordenador do laboratório e do grupo de pesquisa ao qual eu faço parte, que é o LETAMES, o Laboratório de Estudo Tardo-Antigos e Medievais Ibéricos Seferais. Para a comunicação, né, eu trouxe uma proposta que envolve muito mais o meu contexto do que o meu objeto de pesquisa em si, que são as universidades medievais e a escolástica como elo dos saberes. Portanto, eu gostaria de falar um pouco sobre, rapidamente, sem aprofundar, sobre o novo contexto da Idade Média Central, porque para a gente estudar a universidade e também a escolástica, como autônomas, como um movimento singular, fora desse contexto, implicariam um estudo simplório, na medida em que uma série de elementos foram se desenvolvendo juntamente com a universidade e com a filosofia da escolástica. E quando eu falo dessa série de elementos, estamos falando do renascimento do comércio, das cidades, do próprio surgimento da universidade e dessas novas corporações de ofício, que foram esses mecanismos que acompanharam o caminhar e o desenvolvimento de ambas, e que, ao mesmo tempo, serviram como objeto de estudo para o saber filosófico e método da escolástica. Então, nesse novo espaço citadino, as relações sociais aconteciam entre os mais diversos segmentos, provocando uma profunda mudança no conceito de temporalidade, posto que antes o tempo era propriedade da igreja, sendo que agora a vida das pessoas passa a ser regida pelo relógio e não mais pela natureza. Antes nós tínhamos um mundo marcado pelo badalar dos sinos. Agora, no contexto da Idade Média Central, vemos um mundo regido pelo tempo das feiras e pelo trabalho dos artesãos. O trabalho intelectual, do mesmo modo, ele deixa de ser entendido como uma graça divina e passa a ser compreendido pelo seu valor profissional. São esses intelectuais o verdadeiro prolongamento das cidades, pois, mediante essa nova realidade, novas disciplinas, técnicas, científicas e artesanais precisavam ser desenvolvidas, na medida em que deixa de ser um mundo totalmente urbano para um mundo que dá seus passos ao caminhar citadino. Então, o ensino ele passa a ter um papel e um dever a ser cumprido em sociedade, em que o estudo perpassa também o viés do trabalho e precisa ser divulgado a todos. Então, com as mudanças ocorridas no interior do medievo central, que foram as cruzadas, que trouxeram contato com as obras aristotélicas, o movimento reformador da igreja, ao qual houve uma disputa entre o poder laico e religioso, e o renascimento dos comércios das cidades, a velha forma de explicação do mundo já não oferecia mais uma resposta favorável aos demais estamentos, porque houveram mudanças significativas na sociedade medieval. Visto que agora a gente pode falar também das divisões causadas pelos efeitos do trabalho. A divisão antiga, pautada entre o sagrado e o profano, concede lugar a novas concepções e relações sociais, em que nos deparamos justamente com as corporações de ofício, que mais tarde eu vou falar, que é a organização dos professores que formam a escolástica, dos mestres dos saberes, que justamente não encontravam um lugar na explicação de mundo pelo viés teológico. Era necessário uma nova explicação e uma renovação dessas descrições que se davam ao homem, à sociedade, à natureza e a Deus. Tanto que Tomás de Aquino ele vai provar a existência de Deus pela razão, por 5 passos racionais. Então, nesse contexto, a gente pode entender o surgimento das universidades em conjunto com a escolástica, dado que essa filosofia implicou numa busca em uma nova e diferente teoria para explicar e legitimar as coisas terrenas. Mesmo com a justificação da sociedade em 3 ordens, pelos laboratores, pelos belatores e oratores, os que trabalham, os que defendem, os que oram, no formato de uma sociedade tripartite, a igreja não era mais vista como uma força histórica e natural, pois as corporações de ofício não se encaixavam em nenhuma das ordens citadas. Diante dessas transformações, a instituição religiosa passou de base fiadora da sociedade para lutar com seus instrumentos na conservação pelo seu poder. Foi uma luta que se iniciou no século XI entre os dois poderes,
e que terá no século XIII o fortalecimento da realeza como uma força e forma expressiva no cuidado do bem público. Então, os questionamentos dos homens do centro medievo estão ligados ao fato de que a igreja deixa de corresponder aos anseios da sociedade. Sua divisão do mundo, pautada nas três ordens, já não contemplava mais a realidade do período em questão. A nova realidade exigiu uma nova explicação das coisas da natureza, dado que o poder que a igreja havia cristalizado foi colocado em debate. Quando a igreja passou a não responder às querelas ligadas às novas formas sociais, dos contextos que eu tinha mencionado anteriormente, seus questionamentos, seus fundamentos foram colocados em xeque. Então, a gente passa a entender como as universidades se inserem nesse novo contexto da Idade Média Central. Porque, ao mesmo tempo em que os representantes da igreja deixaram de aproximar dos problemas sociais e passaram a se interessar pelos seus próprios problemas, as novas forças sociais emergiram como a possibilidade de assumir o controle e o governo da sociedade. A crise interna da igreja, que eu tinha falado anteriormente, que começou no século XI, gerou críticas ao poder e posição da mesma frente às mudanças no interior da comunidade medieval. Nesse sentido, o poder real foi sendo fortalecido e ganhou forças fora do domínio da igreja. Era preciso agora definir qual era o papel de cada ordem na sociedade. Então, a partir desses dois poderes que entraram em luta pelo governo do social e que buscaram também novas formas de direção das coisas do mundo, encontramos nas universidades a base para a sustentação dessas respectivas explicações acerca dos elementos divinos e terrestres. Tanto o poder religioso quanto o poder temporal irão criar universidades para terem as suas explicações de mundo sustentadas. Então, os mestres escolásticos se dividiram entre o apoio desses dois poderes, posto que essas universidades desempenharam um papel crucial no desenvolvimento da sociedade do século XIII, tornando-se então um centro das atenções das autoridades laicas ou clericais. Nesse sentido, a consolidação da vida urbana e o renascimento do comércio, também juntamente com as corporações de ofício, trouxeram uma efervescência de discussão, já que a fé não podia explicar mais tudo. Então era por isso que eu queria falar que esses pontos, as cruzadas, a reforma, o renascimento, a própria universidade, era importante da gente falar, porque estudar a escolástica por si só, como um movimento autônomo e singular, não ia fazer sentido, porque esses mecanismos, esses elementos, serviram como objetos de estudo para a escolástica e para a universidade. Então, a gente tem que entender as universidades medievais como agentes de uma nova relação social, pois além de formarem um novo espaço de saber, funcionaram como respostas às necessidades e demandas geradas pelo desenvolvimento da urbanidade, das formas de produção mercantil e do comércio, que foram surgidos ao longo da Idade Média Central. Então, por universidades, a gente entende, do latim clássico, o termo universitas, que significa totalidade ou todo, um local de caráter comunitário ou grupal, e por isso não pode ser estudados em sua característica particular ou individual. As universidades nasceram em conjunto com o método de filosofia da escolástica, mediante a esse contexto que eu estava mencionando, e esse método da escolástica nada foi mais do que a forma magistral de ensino que as universidades estavam alicerçadas, sendo essas instituições de ensino o desdobramento de todas essas mudanças ocorridas no interior da sociedade centro-medieval. Aqui, só para deixar explícito, o centro medieval é o trabalho do 11 ao 13. Então, um profissional intelectual passou a ser visto como um profissional de ofício, na medida em que os professores se organizavam em nada mais que corporações de ofício, cujo nome é a universidade. Então, a gente pode falar que a gente tem uma base para esse modelo de pensamento universitário nas escolas medievais, pela lectio, que é a leitura, mas as universidades, elas reelaboram esse método de ensino presente nas escolas como características próprias ao modelo universidade, porque elas vão além. Então, tanto a escolástica como a universidade estiveram vinculadas à vida e ações dos homens, refletindo a forma como esses homens se expressavam e explicavam as coisas do mundo, podendo afirmar que esse conhecimento é próprio do período em questão.
foram as escolas, ao longo da medievalidade, as responsáveis por elaborarem a filosofia cristã pautada no método Alectio. A gente passa a falar das primeiras universidades, mas só pincelando por causa do tempo, né? Nós temos as primeiras universidades que foram a de Bolonha, Oxford e Paris, criadas entre os anos de 1088 e 1170. Cada uma estava alicerçada a um campo do saber, tanto que a de Bolonha estava ligada ao ensino de medicina, a de Paris com a de teologia e filosofia, a de Oxford com a investigação matemática. O que caracteriza um novo locus do saber, o que não pode ser explicado separadamente dos eventos citados acima. Em um primeiro momento, a gente tem a escolástica fechada em si. Como? Se ela está dividida em locos de saberes. Pelo estudo da Sagrada Escritura. É uma cultura fechada no que tange o corpo universitário também, que são os detentores do saber, e que esses homens desprezam qualquer conhecimento exterior, como as obras de cunho aristotélico, sob a pena de excomunhão. O que isso será mudado mais tarde com Tomás de Aquino, no século XIII. Então, os mestres escolásticos alegavam que o saber autêntico estava nas salas de aula, no campo de clérigos que falavam do alto, baseado nos textos canônicos, como os instrumentos de ensino, que eram escritos geralmente em latim. Além da Sagrada Escritura, a gente tem os livros dos padres da igreja, como os Agostinho, de Hipona, Tertuliano, Ambrósio, de Milão, entre outros. Esses também eram textos canônicos de teor primordial, e posteriormente ao século XII, a gente tem os escritos de Pedro Lombardo, Graciano e Abelardo, que nada mais eram do que sínteses desses livros. Enfim, e aí a gente passa a falar sobre a filosofia da escolástica na universidade como um método de ensino. Por que um método de ensino? Porque a filosofia da escolástica tem como a sua principal tarefa o comentário, em que o corpo de mestres permanecerá como um corpo de comentadores. Ela é uma cultura fechada em si, pelo estudo das Sagradas Escrituras, mas fragmentada em saberes, como eu disse, pelo estudo das artes, direitos, medicina e teologia. E a gente tem que falar um pouquinho da Faculdade de Artes, porque a Faculdade de Artes é que detém a base para o ensino das demais disciplinas, na medida em que, para se tornar um mestre do saber, se faz necessário adquirir o saber filosófico que somente a Faculdade de Artes promove. A filosofia cristã, então, ela é o tronco comum da universidade e do método escolástico, e que é por esse saber que podemos falar de uma escolástica no singular, pautada e principiada pelo saber filosófico. Nesse sentido, entendemos a escolástica, como plural e quádrupla, porque ela sai fragmentada de saber, porém unitária em seu método escolástico de ensino, propiciado somente e unicamente pela Faculdade de Artes, que é o saber filosófico. Portanto, a gente entende a escolástica como um órgão, como uma técnica linguística que permite o comentário, sendo uma técnica que também permanece em teologia, em direito, em medicina, e que é apreendida na Faculdade de Artes, mas se impõe em todas as outras faculdades. Ou seja, por isso ela é singular, porque é uma técnica que somente a Faculdade de Artes propicia. A Faculdade de Filosofia. Portanto, é a maneira de proceder que fornece um ideal e a unidade da escolástica. É um método pautado no princípio diretor da autoridade dos textos portadores de verdade, como eu disse, os textos da Sagrada Escritura, que refletem uma visão tipicamente cristã, e são nesses textos que os mestres universitários acreditam estar a chave para a salvação da alma. Como lição oral, a Lectio se tornou o pilar magistral da escolástica. Por esse método, que já estavam presentes nas escolas medievais, mas somente pela repetição, se desenha um comentário organizado de maneira metódica. É uma leitura comentada dos textos sagrados, aprovados pelos mestres, ou pelas sentenças de Pedro Lombardo. Portanto, o século XIII marcou um amadurecimento da sociedade medieval juntamente com o apogeu da escolástica, em que as universidades eram uma corporação cuja preocupação era a difusão e elaboração do conhecimento, ao qual Tomás de Aquino foi um importante mestre universitário. Aqui eu puxei uma sardinha para Tomás de Aquino porque é o personagem que eu estudo na minha tese, né? E esse conhecimento profundo da natureza humana
e o compromisso com a civilização cristã, ocidental e medieval, foram as bases para a formação do mestre religioso do século XIII. Por quê? Porque, além de estar pautado com o saber religioso, a escolástica mantém uma relação entre a formação docente com o campo da ética, em que existe uma série de princípios e valores na formação pedagógica e de pressupostos teóricos e práticos. Somente seguindo esse esquema didático é que o mestre estaria apto a uma formação educativa. Por escolástica, a gente entende um conjunto de doutrinas literárias, filosóficas, jurídicas, médicas e teológicas e outras científicas que elaboraram e corporificaram o ensino das escolas universitárias do século XI ao século XV. Podemos dizer que esse método de ensino privilegiava 3 passos: pela lectio, já praticada nas escolas medievais, pela quaestio e pela disputatio, que respectivamente eram a leitura dos textos pelos mestres aos alunos, que é a lectio, a análise das questões e problemas contidos nesses textos, que é a quaestio, e o debate e a reflexão entre os mestres e alunos e a disputatio, mas a palavra final sempre era do mestre, né? Podemos também ainda inserir o 4º método, que seria a expositio, na explicação dos fatos possíveis. Esses elementos funcionaram como norteadores do saber produzido nas universidades, visto que se iniciava com a leitura pelo mestre, agora de um modo geral, né? A leitura iniciada pelo mestre dos textos canônicos e findava no levantamento de resoluções importantes para o convívio social e discutidos no modelo da dialética. Por isso que o campo da ética está incluso, que a disputatio foi a essência e a novidade promovida pelas universidades medievais. Por esse método, gerava-se uma cadeia de discussão, iniciando-se pelo levantamento de um problema pelo mestre, logo depois, hipótese seguida por objeções a essa hipótese, na medida em que contra-objeções também eram colocadas em práticas, ou seja, uma verdadeira cadeia de discussões. O problema, hipótese contra hipóteses, objeções, contra-objeções, enfim. E no final da discussão, o mestre explanava suas conclusões ao tema iniciado. Novamente, o mestre, em sua característica de sábio, era um orientador ético para o bom uso da sabedoria. O diálogo, nessa filosofia de interpretação das coisas da natureza, se fez presente em todo momento, sendo uma discussão entre os mestres e seus alunos, provando ser possível divergir sem que o adversário se torne um inimigo. Embora o mestre detenha o conhecimento necessário para ministrar as aulas, ele não é um auctoritas. Seus juízos não têm o valor de que se revestem os das autoridades, ou seja, das Sagradas Escrituras ou dos padres da Igreja, mas sua função consiste em penetrar na palavra autorizada e indicar-lhe o sentido autêntico. A lição dos mestres escolásticos é, pois, um exercício original que se distingue da antiga ligação dos monges, que só reproduziam o conteúdo. O protagonista na filosofia da escolástica é o intelecto metodologicamente organizado, que tem lá na Faculdade de Artes a sua base, sendo as questões voltadas à natureza do homem o elemento primordial, né? Que perpassa todo o campo de estudo. Por esse viés, não podemos atribuir ao método escolástico o caráter dogmático. Afinal, a filosofia da escolástica vale-se da indagação. A preocupação do método reside em propiciar o ensino reflexivo. Seu caráter filosófico estava concentrado justamente nessa questão, na medida em que as discussões versavam os temas que atingiam a sociedade, o homem, a natureza, orientando as pessoas para o enfrentamento dos problemas que atingiam a sociedade e aos problemas do seu presente. Então ela foi uma filosofia que funcionou como uma teoria e método, como um modo de pensar as duas faces, uma ideia e a ação. E quem eram esses mestres? No século XIII, os protagonistas das escolásticas são os mestres provindos das ordens mendicantes, os franciscanos ou os dominicanos, que também não vai dar tempo de adentrar porque nosso tempo é curto. Foram essas ordens que edificaram a escolástica teológica, em que são ao mesmo tempo sujeitos dessa filosofia. Os franciscanos com a tradição e os dominicanos com a novidade, que a gente tem Tomás de Aquino como um mestre dominicano que vai trazer a nova autoridade do saber, ou seja, Aristóteles. Então, a gente passa a falar como a escolástica se tornou possível. Para finalizar, né, eu trouxe pontos chaves.
Terezinha Oliveira diz que a escolástica foi só um tempo a religião cristã e o conhecimento greco-romano, ou seja, com as obras aristotélicas, e a religião cristã com as Sagradas Escrituras e os escritos dos padres da igreja, entre outros. O seu filosofar, do mesmo modo, chegava aos mais humildes por meio da religiosidade, dos sermões, ensinando e pregando a sabedoria contida nos escritos sagrados. A forte característica da pregação ditou a forma como os pobres deveriam pensar e se comportar. Nos mosteiros ensinava aos filhos dos nobres, os furos montes, como deveriam agir e pensar também. Ela é um método ou uma filosofia? Ela é ambos. Ela é um método que está presente na Faculdade de Artes, pela lectio, pela leitura, e depois pela disputatio. E ela é uma filosofia porque compreendia o homem em sua totalidade, no material e no mental, visto que esse material mental constituía uma representação do mundo pautado na realidade. É uma filosofia original no medievo. Ou seja, a escolástica é ao mesmo tempo teoria e prática. Enfim, muito obrigado.